O Rodrigo vai falar um pouquinho sobre a gestão financeira da Arena Corinthians. Talvez tenha sido o segundo estádio mais caro da Copa do Mundo, né? Perdendo talvez lá para a Arena de Brasília. Muito provavelmente os naming rights, que estavam muito bem encaminhados, devem sofrer algum abalo com essa denúncia do Ministério Público. Mas vamos tentar entender um pouquinho como é que está essa questão da Arena Corinthians. Tudo bem, Rodrigo? O estádio ainda se paga? O Corinthians tem conseguido honrar os pagamentos? Para o torcedor entender, o estádio tem que ser dividido em duas coisas. Uma é a construção do estádio, outra é a operação, é o dia a dia. Os balanços financeiros da Arena Corinthians são publicados de junho a julho, ou de julho a junho. É um período que vai do meio do ano até o meio do ano. O último balanço disponível está em 13, 14. Até ali, se você pegar a operação do Corinthians, você vai tirar as despesas das receitas e vai ver um lucro de 1 milhão, 1 milhão e 800 mil reais. Quase nada. Então, empatou no 0 a 0. A questão é que com esse resultado, não tem como pagar a obra. E aí entra o lado da construção. Tem toda uma dívida enorme feita pela Odebrecht, que a Odebrecht diz que são 395 milhões de reais que ela tem em aberto com a Arena, mas esse valor provavelmente extrapola isso, porque a Arena custou 1 bilhão, 400 milhões vieram de empréstimo do BNDES. Todo o resto foi a Odebrecht que aportou, de diferentes maneiras, seja com empréstimo, seja com emissão de dívidas, seja com aportes diretos, enfim. Então, a conta da Odebrecht é muito, muito alta, tem muito dinheiro ali envolvido. E a operação da Arena Corinthians, até o último balanço, não dava conta de pagar isso. E isso interessa não só ao torcedor corintiano, interessa a todo contribuinte, porque quando a Caixa emprestou dinheiro, ela pegou dinheiro público, pegou dinheiro que veio de fundos, de dinheiro trabalhista. Ela tirou dinheiro do fundo e emprestou para a Odebrecht fazer a obra. É o FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Exatamente. Então, é um dinheiro que pertence a todos nós. E aí chegou nesse ponto em que o Corinthians viu que a operação dele não dava o lucro esperado e ele pediu para a Caixa para suspender o pagamento. O pagamento começou a ser feito ali para julho, pagou julho, agosto, setembro, outubro. Chegou naquele ponto, ele mandou uma carta pleito para a Caixa dizendo, olha, por favor, suspende o pagamento que eu não estou dando conta. Eu quero ter mais 1 ano e meio, quero voltar a pagar só em fevereiro de 2017. Então, é um dinheiro público que, no momento de crise do país, crise econômica, pode não voltar para a Caixa, que precisa desse dinheiro, por causa de um negócio mal feito que gerou uma operação que não é deficitária, ela não está tendo grandes prejuízos, mas ela não dá o dinheiro necessário para pagar esse empréstimo feito pela Caixa. Quais são as consequências legais disso? O Corinthians corre algum risco na gestão do estádio por não honrar esses pagamentos? Olha, hoje a estrutura do estádio tem o Corinthians como cotista minoritário. O Corinthians tem a menor parte no estádio. Quem corre mais risco ali é o Odebrecht. E agora, com as investigações, complica ainda mais um cenário que já não estava bom. O que pode acontecer com o Corinthians? Pode perder o estádio? Dificilmente, né? Porque isso seria, inclusive, uma comoção nacional e, enfim, todos os políticos estão sujeitos ao que a população acha, as manifestações. A gente está num momento muito conturbado. Vir tirar o estádio do Corinthians é um negócio que parece improvável. Mas a Odebrecht tem uma conta enorme para pagar, uma conta que deve passar de 600 milhões de reais. A Odebrecht está atolada na Lava Jato até a tampa e isso coloca o clube em um certo risco também. Como é que o clube está se pagando? Como é que o clube está se administrando no dia a dia? São administrações separadas, isso o torcedor tem que ter em mente. Existe o Corinthians, existe a Arena. São contas diferentes, geridas por pessoas diferentes. O Corinthians é gerido pelo presidente, a Arena é gerida pelo fundo formado pela Odebrecht, com administradores contratados com o Corinthians. Então, são coisas totalmente diferentes. O Corinthians perde quando, a princípio, essa Arena não tinha que contar com dinheiro de bilheteria para se sustentar. E passou, no meio do caminho, a contar porque eles descobriram que não iam conseguir dinheiro de outras maneiras. Então, o Corinthians já tem um desperdício enorme de dinheiro quando ele cede toda a sua bilheteria para... Esse dinheiro estaria na conta do Corinthians e era um dinheiro que poderia usar para pagar jogador, comprar jogador, tá? Como é um dinheiro do fundo
da bilheteria que tenta se pagar o estádio, não entra um centavo na conta do clube. São 420 milhões em CIDs, isso corrigido até novembro de 2015 virava 466. Além do mérito de se deveria ter sido concedido ou não, fato é que ninguém comprou. E mesmo depois que a justiça chegou e decidiu que não, a concessão foi irregular, elas podem ser vendidas... As CIDs hoje, elas não estão mais... Porque o que impactou a venda foi que elas eram... Podia ser um mico para quem comprasse. Sim, mas chegou em outubro e a justiça decidiu. Isso está decidido, isso não... Sim, e foi uma decisão muito bem fundamentada que, assim, não deixa muito espaço para que ela seja revista. Então, as CIDs hoje valem e o Corinthians não consegue vender. Ele só vende as CIDs para a própria Odebrecht. Então, aumenta a dívida com a Odebrecht. Exato. E aí, como é que funciona? Até novembro, 16 milhões tinham sido colocados, injetados por meio de compras de CID pela própria Odebrecht. Só que não é a Odebrecht, é a Odebrecht que faz parte dos consórcios de metrô em São Paulo. Então, ela tem participações em 2 ou 3 consórcios com outras construtoras, todas elas metidas em Lava Jato. Elas pegam esse dinheiro que vem de lá, que também tem uma origem pública, e compram a CID aqui na Arena Corinthians. Então, a Odebrecht é um grupo tão espalhado, ela tem tantos braços, que ela usa um braço para beneficiar o outro. O que esses problemas criminais em que está envolvida a Odebrecht podem ter como influência no estádio, quer dizer, nessa relação com o Corinthians? Quer dizer, a Odebrecht está atolada até o pescoço, é um problema para o Corinthians? Acho que isso que é legal para o torcedor entender também. É um problema porque o Corinthians ainda precisa comercializar um monte de coisas dentro do estádio, inclusive os name rights, né? A Arena, naquele ano que eu citei, 13 e 14, fez 40 milhões, e 14 e 15 deve ter feito um pouco mais. Mas tem uma série de receitas no estádio que dependem de patrocínios. A Arena Corinthians precisa de patrocínios. Se você fosse um patrocinador hoje, você colocaria dinheiro num estádio que... Hoje? Tá louco. Ele não conseguiu... Tá maluco. Ele não conseguiu ativar o estádio. É um Possível. Ele não conseguiu. Os camarotes, tem cadeira cativa, você tem outros setores, outras propriedades que poderiam gerar recursos e elas não vingaram. E isso é uma história muito mal contada, porque assim, a Odebrecht chegou em 31 de dezembro de 2014, ela já tinha colocado todo o dinheiro que ela previa, 985 milhões de reais. O resto, para chegar em 1 bilhão, são juros, são outras coisas. Se em 2014 ela colocou todo o dinheiro, o que ela fez em 2015 inteiro? Ninguém sabe, porque ela não colocou um centavo. Ela não investiu, e isso está em balanço financeiro. Isso é uma coisa oficial. O que ela fez lá em 2015 inteiro? Por que ela foi dizer em agosto que terminou as obras? Terminou o quê se ela não colocou mais nenhum centavo? É muito esquisito. E aí você tem um Corinthians que não reclama de todas essas obras inacabadas. Imagina o torcedor compra um carro, o carro é lindo, só que ele entra no carro e ele queria um rádio, ele queria um ar-condicionado, queria... Não tem nada. Não tem. O que ele vai fazer? Ele vai reclamar. Ele vai até a concessionária e vai pegar o rádio dele. O Corinthians não reclamou. Só ameaça que vai... Mas nem publicamente. Publicamente ele comprou uma briga com o Fernando Haddad e com a Prefeitura de São Paulo. Nota oficial e o caramba. Ele não foi até o Odebrecht confrontar. Por quê? É muito esquisito, é muito mal contado. Contrato, né? Assinado. É uma obra fechada. Muitos anos atrás. É uma obra de preço fechado. Mas o episódio de hoje... Esse é que eu ia falar. Aí a gente começa a ligar os pontos, né? Não é o Corinthians que tem que pagar isso. Mas se a gente interpretar que com a bilheteria, que era um dinheiro do clube, que está sendo usado para sustentar, Indiretamente. ele já está pagando. Por isso que a gestão do estádio é a Odebrecht, a Caixa e o Corinthians. Isso. Agora, esses Três pagamentos, parceiros, né?